galera, sejam bem-vindos ao nosso primeiro videocast. Eu sou o Lindomar. Eu sou Maria Clara. E no tema de hoje a gente vai falar sobre ações construtivas, desenvolvimento profissional e desenvolvimento pessoal. E hoje nós recebemos para falar sobre esse assunto o neurocientista, Dr. Estevão Bittar, está aqui com a gente, e vai falar sobre como os jovens podem fazer para desenvolver habilidades, ter sucesso profissional e pessoal. Dr. Estevão, seja muito bem-vindo, obrigada por participar conosco. Muito obrigado, Maria Clara, obrigado, Lindomar, é um prazer estar com vocês aqui hoje, conversando sobre esses assuntos que são meus assuntos prediletos. Tá certo. Doutor Estevão, para começar, o que é a neurociência? Parece um bicho de 7 cabeças, para quem não conhece, vamos tentar simplificar esse assunto? Bom, a neurociência é a ciência que estuda a estrutura e o funcionamento do sistema nervoso. Eu acho que essa é uma definição mais simples. Mas até essa palavra é enganosa quando a gente fala neurociência, porque o que existem são neurociências, no plural. Porque para estudar o sistema nervoso, você tem que fazer uma pesquisa em vários níveis. E diferentes neurocientistas trabalham em níveis diferentes. Então você tem, por exemplo, aqueles neurocientistas que estudam como que um neurônio se forma, como que um neurônio funciona, como um neurônio se conecta com outro. Essa é a neurociência celular. Aí você tem outros neurocientistas que estudam como são as moléculas que atuam no sistema nervoso, algumas moléculas até conhecidas, serotonina, dopamina. Aí isso é a neurociência molecular. Você tem neurocientistas que estudam como que o cérebro se desenvolve ao longo da vida, é a neurociência do desenvolvimento. Então você tem várias, eu citei aqui alguns exemplos, mas são várias ciências que se dedicam em conjunto a estudar como que o cérebro funciona. E o que é fascinante da neurociência é que estudar como o cérebro funciona, na verdade, é estudar como nós funcionamos. Porque tudo que nós entendemos como sendo nós mesmos, as nossas memórias, os nossos planos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tudo aquilo que você identifica como sendo você é um fenômeno que nasce no seu cérebro. Então, estudar o cérebro é estudar como a gente se constrói, como a gente funciona. Basicamente isso. E é um campo de pesquisa relativamente novo, né? Antes a gente tinha aquelas noções da biologia, do funcionamento do cérebro, das sinapses, mas não aprofundava tanto, não é mesmo? Exatamente. É uma área que teve uma explosão recentemente, muito devido ao surgimento de algumas tecnologias que nos permitem ver o que a gente nunca tinha conseguido ver antes, que é o cérebro humano em funcionamento. Então, durante toda a história, a única maneira de estudar o cérebro era o seguinte: você tinha uma pessoa, por exemplo, que sofria um acidente, e essa pessoa tinha alguma mudança no comportamento dela. Ou ela perdia a memória, ou ela perdia a capacidade para o raciocínio lógico. Aí depois, quando essa pessoa morria, você fazia uma autópsia e olhava o cérebro dessa pessoa para ver qual era a região do cérebro que tinha sido afetada por aquele acidente. Ou seja, era algo superficial ali, né? Não era tão profundo quanto é agora. Exatamente. Então você podia falar, olha, essa estrutura é responsável pela memória, porque nessa pessoa eu vi que teve uma lesão e ela perdeu a memória. Mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente consegue pegar qualquer pessoa, inclusive um bebê de 6 meses de idade, qualquer pessoa em qualquer idade, e colocar essa pessoa dentro de um equipamento ou com alguma touca, aí tem vários métodos para ver o cérebro em funcionamento, e pedir para essa pessoa lembrar de uma música que ela gosta muito, pedir para essa pessoa declamar um poema ou lembrar de alguma coisa na vida dela que traz um sentimento bom, um sentimento ruim. E aí você vê em tempo real como que o cérebro faz isso. E isso começou a surgir mais ou menos na década de 90. Então, do surgimento dessas tecnologias até hoje, o crescimento no conhecimento que a gente tem sobre como o cérebro funciona foi realmente assim, uma explosão. Eu acho que as pessoas ainda não têm noção de como a gente hoje... De como que a gente funciona, né? Exato. E eu tenho percebido que as pessoas estão muito voltadas elas estão mais interessadas em conhecer sobre isso, né? A neurociência, que é muito ligada à psicologia também. E eu tenho uma pergunta, e você sempre gostou muito da área educacional? Eu sei que a sua vertente é mais voltada para a educação, né? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Eu sempre tive muito interesse por processos de aprendizagem. Sim. O que é aprendizagem? Aprendizagem é quando você muda o seu comportamento por causa de alguma experiência que você viveu. Então, a gente pensa em aprendizagem como sendo uma coisa de sala de aula. E, de fato, quando você está na sala de aula, você muda o seu comportamento porque você viveu uma experiência ali. Então, isso é aprendizagem. Mas se você, por exemplo, um dia tem um acidente de carro e depois você não quer mais entrar em um carro, isso também é aprendizagem. Você mudou o seu comportamento por causa de algo que aconteceu. Então, eu sempre me interessei pelo estudo da aprendizagem e depois eu passei a me interessar especificamente pela educação, que é o uso da aprendizagem
para o bem. É quando você usa essa capacidade das pessoas de mudar o comportamento delas para ensinar novas habilidades, ensinar novas competências, para que elas estejam mais equipadas para correr atrás do que elas querem para a vida delas. Uhum. Então, sempre tive muito esse interesse, e o interesse que depois eu fui casando com a neurociência. Que massa. E sendo neurocientista, como que a neurociência, né, e a psicologia, ela tá ligada ali no processo de educação? Qual que é a conexão disso? Qual né? a conexão disso tudo? Perfeito. Bom, como eu falei antes, antigamente a gente não tinha muito como ver o cérebro em funcionamento. Então, a psicologia queria entender esses processos de aprendizagem, mas tinha que ser meio que por dedução, porque você não tinha como ver realmente Era o que tudo estava muito acontecendo. amarradinho, né? Exato. Imagina que você tem um computador e você quer entender como esse computador funciona, mas você não consegue olhar dentro do computador. Era isso que acontecia com o cérebro. A gente queria entender como ele funcionava, mas não conseguia olhar. E aí você aperta uma tecla e vê o que acontece. Depois aperta outra, acontece uma coisa diferente. Aí você começa a criar uma teoria. Mas um dia você vê que a sua teoria não explica outras coisas que o computador faz. Essa foi meio que a história da psicologia. As pessoas tentando entender o comportamento, mas sem ter como olhar para a estrutura que gera o comportamento. Então, quando a neurociência começou a gerar esses novos métodos, a psicologia também se beneficiou muito, porque pela primeira vez a gente pôde meio que separar o joio do trigo e ver assim, olha, essas teorias chegaram mais perto da verdade do que essas outras teorias. E aí a psicologia também está avançando muito, e o entendimento dos processos educacionais. Porque se você parar para pensar na essência do que acontece em uma sala de aula, você tem um ambiente ali onde o professor está tentando mudar algo no cérebro do aluno. Então, entender como o cérebro funciona empodera o professor para fazer isso. E essa que é a conexão da neurociência com a educação. Porque às vezes na verdade, ele não vai conseguir mudar o cérebro do aluno, né? Na verdade, ele vai se adaptar ali a várias realidades dentro de uma sala de aula, né? Exatamente, exatamente. Sim. Ele cria um contexto ao qual o cérebro responde, desenvolvendo novas conexões, desenvolvendo novas memórias. E até porque com o desenvolvimento da neurociência a gente sabe que não existe uma receita certa, algo exato, né? Cada pessoa funciona de uma forma, cada criança se desenvolve de uma forma e tem que ser respeitado o jeito de ser também, né, doutor Estevam? Exatamente, exatamente. É inclusive um processo que passa por várias influências genéticas, influências do início da vida da criança. E o cérebro é mais ou menos como a impressão digital, não existem dois cérebros iguais. Quando a gente fala de como o cérebro funciona, a gente está meio que falando da média de como o cérebro funciona, mas se você coloca duas pessoas fazendo a mesma tarefa em um scanner cerebral, você vê que essas pessoas usam estratégias neurais diferentes para resolver a mesma coisa. Mas é verdade que a gente usa só 10% do cérebro? Não, isso é um mito. Caiu por terra, né? Caiu por terra já, então não confie nisso. A gente usa o cérebro todo. Viu? Doutor Estevam, outra coisa. O que mais caiu por terra, assim, que a gente tem como, por exemplo, quanto a minha genética influencia no que eu sou, no que eu posso ser, no meu potencial? A gente sabe que tem um fator, sim, mas de que forma isso pode interferir, né? Até para as pessoas, para os meninos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, de que forma ele pode melhorar o potencial dele? Como que a neurociência pode vir trazer isso, né? Fazer a gente melhorar como pessoa, como profissional? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Durante toda a história da psicologia, sempre houve uma discussão sobre o que determina o nosso comportamento. Se é a nossa genética, ou seja, eu já nasci do jeito que eu sou. Os psicólogos chamam isso de síndrome de Gabriela. Daquela Eu música, nasci assim, eu cresci assim. Exatamente. E fica fechadinho naquilo. E né? acha que é aquilo. Você nasceu daquele jeito, aquilo está determinado geneticamente e é isso. E sempre existiu uma outra corrente que fala que não, que a influência da genética é muito pequena e o que importa mais são as experiências que você passa ao longo da vida. Que o homem é produto do meio e que todas essas interferências podem afetar também, né? Exatamente. E que cada pessoa poderia virar qualquer coisa dependendo do meio que ela cresceu. Então, uma pessoa em um determinado meio poderia virar a melhor pessoa do mundo e a mesma pessoa em outro meio poderia virar a pior pessoa do mundo, porque é o meio que conta. Então, sempre existiu esse debate na psicologia. Mas hoje o que a gente entende é que esse debate ele era equivocado. Porque, na verdade, o que determina o que nós somos é justamente a interação do meio com a genética. Porque quando a gente fala de genética, a gente está falando de genes. Cada pessoa, dentro de cada célula, tem os seus genes que determinam vários aspectos, né? Desde a cor do nosso cabelo até quão boa é a nossa memória. Só que esses genes, eles não são coisas fixas que estão lá exercendo influência. Eles são como se fossem interruptores
que podem ser ligados ou desligados a partir das experiências que a gente tem. De repente, uma predisposição para determinada coisa, mas não quer dizer que eu vou ter aquilo porque minha mãe, meu pai, os meus avós tiveram, por exemplo. Exatamente. Essa é a palavra, predisposição. Então, se eu venho de uma família, por exemplo, que as pessoas têm uma tendência a ter depressão, eu posso ter uma predisposição genética a desenvolver um quadro de depressão. Mas genética não é destino. Não quer dizer que porque eu tenho isso eu vou desenvolver depressão. Aí vai depender das experiências que eu vou viver. Às vezes, se eu tenho essa predisposição e você não, e nós dois passamos por uma situação difícil, eu posso desenvolver depressão e você não. Mas se eu conseguir passar por essa situação difícil, tendo mais apoio de outras pessoas, tendo uma reflexão mais profunda sobre a situação que eu estou passando, mesmo tendo a predisposição, eu não vou desenvolver a depressão se eu conseguir mudar algumas variáveis do meu ambiente. Então, a mensagem que isso traz, e você falou na sua pergunta sobre como nós podemos nos tornar melhores, é que é isso, apesar da gente ter uma carga genética que vem da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, nós temos um potencial muito grande para pegar essa carga genética que a gente tem e transformar em uma coisa ou em outra. E aí vem uma diferença também do ser humano para todos os outros animais. O ser humano é o único animal cujo cérebro é tão sofisticado que ele consegue criar um projeto para ele mesmo. Então, quando você pega qualquer outro animal, você pega um cachorro, por exemplo. Um cachorro, ele é o que ele é. E ele é o que as experiências dele vão fazendo dele. Um cachorro não pode acordar um dia e falar assim, eu quero ser outra coisa. E a partir dali ele começar a fazer outras escolhas. Mas o ser humano consegue fazer isso. Até uma interface da neurociência com a filosofia. O Sartre falava que as coisas são ser em si. E o ser humano é ser para si. Você consegue fazer um projeto para você. Esse microfone, a gente determinou que ele ia ser um microfone, ele não tem escolha. Mas você pode determinar o que você vai ser e muitas vezes sobrescrever a sua genética, assim, em certo sentido, e para desenvolver seu potencial. Ele dizia, né, tem aquela frase, você faz o que, não o que fizeram, o que você vai fazer do que fizeram com você, né, que é uma coisa que, na verdade, não é só a minha genética, não é só o que eu vivi, eu posso sair disso, não existe um destino, algo já definido, não é mesmo? Exatamente, essa frase é ótima. Acho que não importa o que fizeram de você, mas o que você vai fazer com o que fizeram de você. Exatamente, porque às vezes a pessoa tem traumas, ela tem vivências terríveis, tem gente com uma história de vida muito difícil, muito triste, e de fato, né, é difícil imaginar como é que ela vai sair daquilo tudo, como é que ela vai enfrentar aquilo tudo e vai ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa feliz, porque é difícil mesmo, mas ela consegue, né? Eu acho que é importante a gente reforçar que ela tem esse potencial, existe dentro dela, né? Como resgatar? Até a gente entra na questão da ação construtiva, né? Queria também abordar esse tema de como achar, despertar esse potencial que existe dentro de toda pessoa tem, né? E cada um tem o seu potencial. Sim, sem dúvida. Bom, esse conceito de ação construtiva vem justamente de uma compreensão de como o nosso cérebro funciona. Existe uma região no nosso cérebro que é a região que meio que nos faz humanos, que é o nosso córtex pré-frontal, que é a região do cérebro que fica logo aqui atrás da testa. Essa região ela é mais desenvolvida no ser humano do que em qualquer outro animal. E o que essa região faz? Qual que é a principal função dela? A principal função dessa região é nos permitir perseguir metas de longo prazo. Então, quando você olha um outro animal, imagina um gatinho. Um gato, ele não faz um plano para o que ele vai fazer no ano que vem. Ele faz um plano para o que ele precisa naquele momento. Se ele está com fome, ele faz um plano para encontrar comida naquele momento. Porque o córtex pré-frontal do gato não é desenvolvido como o nosso, então ele não consegue ver muito no futuro. Mas o ser humano não, a gente consegue planejar nossa aposentadoria quando a gente começa a nossa vida profissional. Você pode, por exemplo, pensar, olha, eu vou entrar na faculdade, eu vou fazer o curso X, e depois que eu me formar eu vou mudar para a cidade tal, e lá eu vou constituir minha família, e depois que eu aposentar eu vou mudar para a praia. Então você faz um plano de 50 anos, e você pode perseguir esse plano e alcançar esse plano. E isso é uma coisa que só o cérebro humano é capaz de fazer, por causa dessa região que se desenvolveu mais no ser humano do que nos outros animais, e que nos deu a vantagem competitiva. E quando o nosso cérebro faz isso, isso é o que eu chamo de ação construtiva. Ele nos leva a agir de maneiras que vão progressivamente mudando a nossa vida no sentido e na direção que a gente quer. A diferença é a meta. Ter esse foco, né? O que eu quero, onde eu vou chegar. Não dá para viver igual o gato, né? Exatamente. Ter essa meta.
A ação construtiva, ela tá ligada, na verdade, com o nosso propósito, né? Porque existem várias ações no nosso dia a dia. A ação construtiva, ela então, é essa ideia de estar ligado a um motivo para viver, né? Um motivo para ter algo para poder levantar da cama, porque a gente sabe que é difícil às vezes. Fala, nossa, meu Deus, tem que ir para o trabalho, tem que ir para a escola, tem que ir para a faculdade. E a ação construtiva é justamente isso, é você visualizar um propósito que você quer, né? E você criar ações para isso. E você poderia clarificar um pouco melhor de o que seria uma ação construtiva? E qual seria, assim, um processo para a gente poder criar uma, né? É criar uma definir rotina. O nosso propósito, justamente, né? Porque eu acredito que a gente tem que ter uma rotina de ação construtiva, né? Porque a gente vive num mundo em que tem várias interferências. Então, se a gente não cria uma rotina, né, a gente acaba saindo um pouco ali do script também. Porque também não dá para viver tudo certinho, né? Eu acho que entra até numa pergunta se a gente tem controle total sobre o que a gente pode viver. Joguei várias coisas aqui agora. Perfeito, pois é. Que a gente vai levar para nossa Vamos vida. por partes. Ó, como que a gente pode criar... várias respostas para cada pergunta. Isso. Como que a gente pode criar, então, uma rotina de ação construtiva? Perfeito. Não, mas as perguntas foram todas excelentes e bem direto ao ponto, né? No X da questão. Você falou um negócio que é verdade. A gente está o tempo todo fazendo ações. Então, quando você acorda e você sai da cama e vai até o banheiro e toma um banho, escova o dente, coloca a roupa do dia, isso é uma ação. E aí depois você vai e toma café da manhã, isso é outra ação. Até quando chega a noite você deita na sua cama para dormir, dormir é uma ação, é uma coisa que a gente faz. Importante, inclusive, né? Importantíssima. Mas quando a gente pega todas as ações que você fez ontem, imagina um experimento mental assim. Lembra de tudo que você fez ontem, da hora que você acordou até a hora que você foi dormir. E imagina uma lista mental. Eu não consigo lembrar. É muita coisa. É muita coisa que a gente faz. Pega essas ações e você vai ver que elas não são todas iguais. Tem algumas ações que a gente faz que elas servem para manter a nossa vida como está. Quando, por exemplo, você escova os seus dentes, essa é uma ação que ela serve para manter a sua vida como está. Ela vai evitar uma cárie, vai evitar algum problema, e vai manter, se já estava bem, a sua saúde bucal vai continuar bem. Então, é uma ação de manutenção da sua saúde bucal, digamos assim. Agora, imagina que você tem um sonho de ser um arquiteto. E ontem, você tirou um tempinho para entrar na internet e procurar faculdade de arquitetura. E aí você escolheu algumas faculdades, que são as faculdades que você vai tentar fazer o vestibular. Essa ação é diferente de todas as outras, porque essa ação, ela te direciona a um propósito de longo prazo. Ela te aproxima da vida que você quer viver. Quando você simplesmente acorda e coloca a roupa do dia, isso não vai ter nenhum impacto daqui a 10 anos, vai ter um impacto naquele dia, porque se você sair sem colocar a roupa do dia, pode ser um dia mais problemático. Mas daqui a 10 anos, essa ação não vai gerar um impacto. Mas se você, nesse dia, tira um tempo, escolhe qual faculdade você vai fazer o curso de arquitetura e vai lá e se matricula no vestibular, aí você fez uma ação que ela pode amanhã gerar outra ação, que é ir lá e fazer o vestibular. Você deu o primeiro passo. Você deu um passo. E aí depois você fez o vestibular, passou, você começa a fazer o curso, você deu outro passo. Essas ações que dão um passo são as ações construtivas, são diferentes das outras. Que constroem nosso futuro. Porque elas constroem o nosso futuro. Não dá só para pensar, eu quero ser um arquiteto e não fazer nada, né? Eu preciso ir em busca disso, né? Exatamente. Agora, é tão óbvio que a gente até pensa assim, isso todo mundo sabe. Só que a gente sabe, mas ao mesmo tempo é impressionante como a gente não faz. A gente procrastina, a gente dificulta. E isso também dizem, eu não sei, eu já li algo a respeito, já vi alguma coisa sobre o sistema de recompensa do cérebro, de ficar parado mesmo. Sim. Porque é cômodo. É mais cômodo eu ficar em casa do que eu procurar uma faculdade, uma especialização, um mestrado. É mais cômodo para mim. Exato. E o nosso cérebro, ele engana a gente dessa maneira? O tempo todo. O nosso cérebro, ele surgiu numa época em que a gente ainda vivia nas cavernas. E quando a gente vivia nas cavernas, a vida era muito difícil, então a gente não podia abrir mão de uma recompensa imediata. Se eu encontrava uma comida, eu tinha que comer, porque eu não sabia só encontrar uma comida depois, um alimento depois para eu me alimentar. Então o nosso cérebro ele acabou sendo moldado para ele sempre preferir recompensas mais imediatas. Então quando você fala assim, olha, eu vou começar a fazer uma atividade física porque eu preciso entrar em forma e cuidar da minha saúde, essa é uma atividade que não vai trazer uma recompensa imediata. Você vai ver o benefício dela se você fizer todo dia, daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui um ano. Então, essa recompensa está muito lá na frente. E o nosso cérebro, embora seja capaz de perseguir esse tipo de recompensa,
não é o tipo de recompensa que ele prefere perseguir. Vou até pedir licença para contar um experimento que eu acho que assim, esclarece muito bem como isso funciona. É um psicólogo muito influente na psicologia chamado Walter Mischel. Ele tinha 2 filhas, uma de 4 anos de idade, a outra de 5. E um dia ele resolveu fazer um experimento na escola das filhas, chamado o teste do marshmallow. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre ele. Ele pegou uma sala na escola, colocou uma mesa, uma cadeira. E aí ele chamava uma criança, uma só, colocava na sala e põe um marshmallow na frente da criança. Marshmallow, aquele docinho. Uhum. E aí virava para a criança e falava, olha, se você quiser, você pode comer esse marshmallow agora. É seu. E eles tinham que controlar, eu já vi um vídeo sobre isso, que eles tinham que controlar a vontade de comer aquele isso marshmallow. no Brasil, com Isso. chocolate, para ver Agora se eu a lembrei. criança se controlava. Exatamente. Só que ele falava o seguinte, mas eu vou sair da sala e daqui 15 minutos eu volto. Se na hora que eu voltar você não tiver comido o marshmallow, você vai comê-lo e ainda vai ganhar um segundo marshmallow como prêmio. Para crianças de 4 anos de idade, 15 minutos é uma eternidade. Então ele saía da sala e tem muito vídeo bom na internet, assim, das crianças tentando não comer o marshmallow. Aí elas tampam os olhos. Pega, olha. Tem um que fica tirando um pedacinho, assim, comendo. Tem uns que não aguentam e comem. Que come o marshmallow. E ele anotou isso. Quanto tempo cada criança aguentou. E ele fez o experimento com quase 600 crianças. E ele viu que mais ou menos 30% das crianças aguardaram o retorno dele. 30% comeram o marshmallow assim que ele saiu da sala. E o restante ficou no meio do caminho. Aguentava até 2 minutos ou até 5 minutos depois cedido. E aí vem a parte mais interessante. 20 anos depois, o Walter Mischel estava jantando com as filhas dele. Então, as filhas já tinham 23, 24 anos. E as filhas começaram a conversar sobre os antigos colegas. E falaram assim, olha, hoje eu fui lá numa loja, eu encontrei aquele fulano que estudou com a gente. Você lembra? Ah, lembro. Pois é, ele está muito bem, está muito satisfeito com a vida. Aí a outra filha já contou de alguém que ela encontrou que estava muito mal, insatisfeito. E ele começou a pensar, será que tem alguma relação de como essas pessoas se saíram no teste do marshmallow quando elas eram criancinhas e a forma como a vida delas está agora? E aí ele fez um questionário. Como está a sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida amorosa, sua saúde? E ele encontrou o endereço de quase todas as 600 crianças que agora já eram adultos. As pessoas responderam e mandaram de volta para ele. E o que ele viu? Os 30% das pessoas que estavam na melhor situação de vida eram os 30% das crianças que conseguiram aguardar o retorno dele. E o 30% das crianças que não tinham conseguido aguardar estavam agora na pior situação financeira, profissional, saúde, amorosa. E por que isso? Como que um teste tão simples consegue dizer tanto sobre o futuro de uma pessoa? Fato é que a vida faz teste do marshmallow com a gente o tempo todo. Sim. Quando você... E é difícil resistir ao marshmallow, né? A gente não consegue simplesmente, olha, o óbvio, isso é o correto a ser feito. Mas quem diz que a gente consegue fazer o correto o tempo inteiro? E ter esse autocontrole. A vida o tempo todo te oferece uma recompensa imediata pequena e uma recompensa maior se você conseguir resistir a essa. Então, uma pessoa que quer passar em um concurso público, ela às vezes tem que abrir mão de ir numa festa no final de semana para estudar para o concurso. Essa pessoa está abrindo mão de uma pequena recompensa agora, um pequeno marshmallow agora, para ganhar um marshmallow muito maior lá na frente. Pacotão lá na frente. Pacotão lá na frente. E a capacidade de fazer isso, ela já começa a ser formada lá na primeira infância. E quem não constrói essa capacidade, depois tem problema a vida inteira. Porque o tempo todo a pessoa vai preferir uma gratificação imediata, uma recompensa imediata do que uma recompensa maior no futuro. E aí o que essa pessoa não faz? Ação construtiva. Porque ela não constrói nada, porque construir significa renúncia, significa olhar para frente em vez de olhar para o agora. E aí essa pessoa não experimenta realização pessoal, que é um conceito que tem tudo a ver com ação construtiva. E a gente está falando de ação construtiva e lembrem-se que vocês têm esse livro aqui no kit de vocês. Então vamos dar uma lida, vamos conhecer esse livro e vamos conhecer mais esse assunto da ação construtiva para a gente poder, enfim, construir aí um futuro de sucesso. Eu queria entrar num ponto que eu acho que é interessante a gente falar do próximo livro, né? Que é o Não Sou Feliz e Agora. Porque quando a gente constrói uma meta, quando a gente pensa no propósito, a gente é assombrado por várias sombras, né? A insegurança, o medo, a autossabotagem, que a gente tem falado muito sobre as doenças mentais, né? A depressão, a ansiedade, síndrome de impostor. Então, como que a gente lida com esse sentimento que pode vir a assombrar a gente, que é o medo do fracasso, né? Como que a gente pode trabalhar um pouco mais essa confiança de que essa ação construtiva realmente ela vai me trazer aquilo que eu tanto desejo,
né? Porque existe também, é igual você estava falando, né? O meio onde a gente vive. Então, às vezes, o meio onde a gente está inserido, né? Onde a gente convive, as pessoas que a gente convive, faz com que a gente sinta mais medo do fracasso. E a gente visualize, né? justamente, a gente visualize o fracasso com mais facilidade do que um propósito de sucesso. Uma vida pessoal bem-sucedida, estar bem consigo mesmo e estar bem financeiramente também. Quando ao seu redor, tudo que você vê é ao contrário. Então, como que a gente consegue lidar com essa sensação? Perfeito. Olha, eu acho que a nossa sociedade hoje, ela vive um problema, e já faz algum tempo isso, mas agora foi muito acentuado, que é uma ideia, as pessoas às vezes têm uma ideia muito equivocada sobre o que significa ser feliz, o que significa felicidade. Sim. As pessoas acham que uma vida feliz é uma vida na qual você não sente ansiedade, é uma vida na qual você não sente tristeza, é uma vida na qual você não sente raiva. E essa imagem, ela é muito reforçada atualmente pelas redes sociais. Ninguém posta na rede social os problemas, o momento que você está bravo, o momento que você está ansioso, o momento que você está triste, descabelado na sua cama, comendo chocolate, porque deprimido, que você está deprimido e tudo deu errado. Você não vai postar isso, você vai postar a hora que deu certo. E aí isso vai gerando nas pessoas uma sensação de que a vida pode ser perfeita. E que se ela não for, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Então, é uma noção muito idealizada do que é a felicidade, e é uma noção que ignora o que nós sabemos sobre o funcionamento humano, que é o seguinte: o nosso cérebro foi construído para gerar ansiedade. Então, a gente vai sentir ansiedade. Não existe pessoa que não sinta ansiedade, a não ser um tipo de pessoa que a gente não quer ser, que é o sociopata. O sociopata é a pessoa que tem um problema no cérebro, essa pessoa não sente ansiedade, então quando ela pensa em fazer a maior atrocidade, ela não recebe um sinal de medo, ela vai e faz. Que o medo é importante, né? Ele é necessário para a nossa sobrevivência. A gente tem que ter um pouquinho, mas não a ponto de nos impedir de ter sucesso, de conseguir. Ele traz prudência, né? Isso, ele deixa a gente... Isso. Os sentimentos são informações. E da mesma maneira a tristeza. A tristeza tem uma função evolutiva que às vezes as pessoas não entendem. Quando muita coisa na sua vida dá errado, já viu que você perde a vontade de sair de casa, perde a vontade de encontrar com seus amigos, você acaba ficando só na sua casa ruminando os seus pensamentos, você fica pensando a mesma coisa várias vezes. Isso a gente acha que é uma coisa ruim, e tem gente que já logo chama isso de depressão, mas não é. Isso é um mecanismo do cérebro para resolver um problema. Quando o cérebro vê que tudo que você está fazendo está dando errado, é como se ele falasse assim: peraí, vamos desligar os sistemas, guardar energia, vamos para um canto e vamos tentar entender o que está acontecendo. Então a tristeza tem uma função evolutiva. Sim, isso me lembrou aquele livro O Poder dos Quietos. Que tem isso. Inclusive tem uma parte que fala sobre isso, que a gente vive num mundo em que, não sei se é porque a gente está vivendo essa realidade nas redes sociais, em que tudo é bonito, tudo são flores e tudo é extrovertido, tudo é animado, e que a gente criou até um certo medo de, às vezes, se retirar um pouquinho e pensar sobre a própria vida. A introspecção ficou como uma coisa ruim, na verdade é muito importante. Isso, né? A introspecção parece que ela causa medo, né? E às vezes tudo que a gente precisa é silenciar um pouco e voltar para a nossa vida, né? Exatamente. E aí o que as pessoas precisam entender é o seguinte: é normal sentir medo, é normal sentir ansiedade, é normal sentir tristeza. Agora, onde que surge o problema? O problema não é quando você sente medo. O problema é quando você tem medo de ter medo. Porque quando isso acontece, aí é a hora que você cria um ciclo e você se paralisa. É como acontece com a pessoa que tem síndrome do pânico. Imagina o seguinte: imagina que eu te ligo em uma máquina que mede a sua ansiedade. E essa máquina mostra o seu nível de ansiedade de 0 a 10. E aí você olha para essa máquina e você vai ver que a sua ansiedade flutua. Ela fica 0, 1, 2, volta para 1, volta para o 0, ela fica flutuando. Agora imagina se eu falo para você o seguinte: olha, se a sua ansiedade passar do 5, você vai ser punida. O que vai acontecer? Você, na hora, vai deixar de aceitar a sua ansiedade. E aí você vai olhar para a tela. Quando a sua ansiedade flutuar do 0 para o 1, você vai falar assim: epa, subiu. Na hora que você falar subiu... meditar aqui, fazer alguma coisa. Mas aí ela já vai para o 2. E aí na hora que chega no 2, fala: minha meditação não está funcionando, eu estou perdendo o controle. O que está acontecendo? Na hora que você sente que está perdendo o controle, ela já vai para o 3, 4, 10. Então, o que acontece? Na verdade, essa situação mostra o que acontece quando você tem medo de ter medo.
aí o seu medo começa a se retroalimentar, e isso é um transtorno de ansiedade. Ou quando a pessoa fica triste por estar triste. Eu atendi muito tempo em clínica de psicologia, atendia pessoas com depressão, e eu via claramente como a depressão, muitas vezes, é uma tristeza por estar triste. Você conversa com a pessoa deprimida e fala assim, como que está a sua vida? Minha vida está boa, tirando a minha depressão. Então, ou seja, você só está triste por estar triste, porque o resto está tudo bem. Se você aceitar que a tristeza faz parte da vida, você não vai ficar triste por estar triste e a tristeza vai passar. Então, a ideia desse livro é que, inclusive, eu escrevi ele antes do outro, esse livro é de 2012 e o Ação Construtiva é desse ano, é que a melhor maneira de você lidar com os sentimentos negativos é entender que eles não são negativos, é entender que eles são parte da nossa experiência e entender que eles surgem quando você está perseguindo os seus propósitos. Então, ok, você quer amanhã ser para retomar o nosso exemplo, você quer ser um arquiteto. Na sua primeira reunião com o seu cliente, você vai sentir medo. Na primeira vez que você fizer um projeto e der errado, você vai sentir raiva. A primeira vez que você tomar um calote de um cliente que contratou e não pagou, você vai sentir tristeza. E isso faz parte do processo de virar um arquiteto. A vida é assim, né? A vida a é gente assim. não sai dos problemas, a gente não foge deles, né? Tem que Exatamente. aceitar, senão eu vou achar sempre que eu não sou feliz e agora, não é? Eu Exatamente preciso isso. entender que a vida é assim, ela é cheia de dificuldades. A gente tem que lidar com coisas, por exemplo, que às vezes a gente nunca imaginou. Por exemplo, um luto. Fala, eu sou uma pessoa sensível, de repente você tem que lidar com aquilo. Tá ali, a vida te colocou aquilo. O que eu vou fazer? Justamente. Exatamente. É a gente aceitar que o que a gente está sentindo, a gente precisa olhar para aquilo e buscar entender. E não ficar sufocando, né? Porque se você coloca ali uma ação construtiva e você vai a todo custo atrás dela, a gente precisa ter a consciência de que nem tudo vai dar certo de primeira, né? Então, acho que aí entra os valores, né? Nem de segunda, Os valores, nem de terceira, às vezes a a gente tenta resiliência, tanto, a perseverança, que é muito importante. Porque se a gente fala assim, eu quero isso e vai dar tudo certo. Não, a gente tem que pensar que pode ter ali uns imprevistos, vão ter as inseguranças, vai ter o medo de fracassar, mas no fim das contas a gente tem que ser o próprio apoio. Né? Como a Maria Clara falou, às vezes nem de segunda, nem de terceira, nem de às quarta, vezes nem a de gente quinta. demora para se encontrar, né? E tem uma frase que eu adoro, que é do Churchill, que foi um grande político inglês, e ele falou o seguinte, sucesso é a capacidade de pular de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Sim. E é isso mesmo, as pessoas não entendem o tanto que demora para você construir as coisas na vida. E isso é uma coisa que eu acho que é difícil a gente pensar quando a gente é jovem, mas o jovem tem que aprender a pensar assim. Tem uma outra frase que eu gosto muito, essa do Bill Gates. Ele fala o seguinte, as pessoas superestimam o que elas são capazes de fazer em 1 ano, mas elas subestimam o que elas são capazes de fazer em 10 anos. Fato. Quando você começa um projeto na sua vida, às vezes você acha que você vai começar aquilo, e aquilo vai dar muito certo, e vai explodir, e daqui a 1 ano aquilo já é um sucesso. E não é assim. Às vezes daqui a 1 ano você vai sentir que você está no mesmo lugar onde você começou. Sim. Só que a curva de crescimento, ela começa devagarzinho e depois ela explode. É como se fosse uma epidemia. No começo parece que não está acontecendo nada, até que chega uma hora que parece que perdeu o controle. E não só coisas ruins são assim, mas coisas boas também. Quando você vai construindo uma coisa na sua vida, às vezes durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, parece que não está acontecendo nada. Mas de repente tudo começa a dar certo, e aí vem um sucesso maior do que você imaginou que seria possível, mas isso só acontece quando você persevera, quando você aceita os sentimentos ruins que surgem no caminho, de frustração, sentimento de fracasso, que é natural, mas tem que ser sem tirar o olho do resiliente, propósito. tem que estar sempre enfrentando essas dificuldades. Exatamente, ter resiliência e paciência. É uma coisa que hoje a gente não tem tanto assim. A gente acha que as coisas acontecem da noite para o dia. E uma vez eu ouvi um cantor falando o seguinte, falou, eu demorei 10 anos para fazer sucesso da noite para o dia. E é assim mesmo. Às vezes você tem que passar a sua vida construindo uma coisa e de repente aquilo dá certo e todo mundo acha que foi da noite para o dia, mas nada é da noite para o dia. Toda história de sucesso, pode investigar. Grandes empresários, né? Tem muitas histórias que às vezes depois dos 50, dos 60 que a pessoa se encontrou. Exatamente. Né? Às vezes, e só lá na frente você vai ver que aquele período que você sentiu que você estava estagnado, você aprendeu muita coisa. Uhum. E às vezes, por exemplo, a gente coloca as nossas metas pessoais, né? E aí você colocou uma meta ali para 5 anos. Até dar aqueles 5 anos, pode acontecer 1000 coisas. Se você vai ficar focado em, meu Deus, eu não estou saindo do lugar, ou se você vai focar em realmente, nossa, como que eu posso fazer para eu poder realmente continuar e conseguir realizar isso, né? Eu visualizar isso futuramente.
acaba sendo uma escolha nossa também. Exato. Dizem que uma vez perguntaram para um grande empresário, falaram, qual é o segredo do sucesso? Aí ele respondeu, decisões acertadas. Mas qual é o segredo para tomar decisões acertadas? Aí ele respondeu, experiência. Mas qual que é o segredo para ter experiência? Aí ele respondeu, decisões erradas. E é exatamente isso. Você começa e você vai errando, e cada vez que você erra, você tem que aprender com o seu erro. Aprendendo com o seu erro, você adquire experiência. Adquirindo experiência, você começa a tomar decisões mais acertadas. E aí é a hora que você consegue construir o que você queria construir. Mas é um caminho de tentativa e erro, é um caminho de frustração, e a resiliência é fundamental para determinar quem vai trilhar esse caminho e quem vai ficar pelo meio do caminho. E como que a gente encontra esse ponto de equilíbrio no sentido assim, não é fácil falar se a gente tem uma base familiar estruturada, se a gente tem amigos, se a gente tem uma estrutura financeira, uma estrutura... tem pessoas que têm situações melhores que as outras, isso é fato, né? A gente não está falando só da questão financeira, mas o apoio mesmo. Às vezes, como você disse, o lar hostil, às vezes os próprios pais falam, você não consegue, não adianta você tentar. Isso aí já joga a criança, o jovem lá para baixo, já afeta muito. Como que eu consigo me ver, independente do meio em que eu estou inserida, como que eu consigo buscar essa melhoria, mesmo se eu estiver na situação mais difícil do mundo, assim, como encontrar isso? É desenvolver amor próprio, é desenvolver, entender a sua individualidade, como que a gente chega a esse ponto? Bom, eu acho que existe uma discussão muito profunda e que ela, por si só, valeria um episódio completo, que é essa questão que é muito discutida da meritocracia. Às vezes as pessoas falam de meritocracia como se fosse assim, todo mundo pode ter sucesso e depende só de você, e ignoram justamente o que você falou. Contexto, não dá para ignorar, as pessoas partem de contextos diferentes e de meios diferentes. E por isso que é tão importante que existam políticas públicas para que o governo e até a sociedade civil organizada tentem identificar desigualdades nas oportunidades para tentar um pouco nivelar o campo. Porque existem pessoas que partem muito da frente, existem pessoas que partem muito lá de trás, num ambiente que tudo joga contra, e querer depois dizer que o sucesso desse é explicado só pelo mérito dele, pela vontade do outro é explicado não. pela falta de mérito dele. Isso é totalmente errado, né? A gente não pode ignorar que as nossas ações acontecem no meio. Inclusive, uma coisa, tem um capítulo no livro onde eu falo sobre isso, sobre o meio da ação. E não adianta, eu posso ser o melhor pintor do mundo, eu tenho um propósito de fazer uma grande obra, mas se eu não tenho tela, eu não tenho pincel, e eu não tenho tinta, então eu não tenho os meios para executar a minha ação. Sim. E por isso, inclusive, que a gente acredita tanto em ações que promovam igualdades de oportunidades. Isso começa pelas oportunidades educacionais. Eu acho que se todo mundo pelo menos tivesse uma base educacional mais sólida e depois tivesse uma oportunidade de profissionalização, de formação profissional também consistente, aí sim as pessoas estariam melhor instrumentalizadas para chegar lá. Agora, o que dizer para a pessoa que ela sente que ela está em uma posição de máxima desvantagem e mesmo assim ela tem um propósito e ela quer chegar lá? Eu acho que essa pessoa, ela pode, a despeito de todas as adversidades, tentar quebrar uma meta que é difícil em metas cada vez menores e trilhar esse caminho a partir do que estiver ao alcance dela naquele momento. Uma boa dica. Então, aquela... Eu ouvi uma piadinha quando eu era criança, ela é boba, mas ela encaixa. Fala, como que a gente come um elefante inteiro? Uma garfada de cada vez. Então é isso, a gente precisa começar de algum lugar. E um bom exercício é você pensar o seguinte, onde eu quero estar daqui 10 anos? Pensa e coloca no papel. Porque as pessoas também, às vezes, pensam uma coisa hoje, outra amanhã. Não, pensa bem. Quando a gente tem que escrever, parece que a gente pensa melhor. Coloca no papel. Aí depois você vai pensar outra pergunta. Para estar lá daqui 10 anos, onde eu preciso estar daqui 5 anos? E para estar nesse lugar daqui 5 anos, onde eu preciso estar daqui 1 ano? Para estar nesse lugar daqui 1 ano, onde eu preciso estar daqui 1 mês, daqui 1 semana, o que eu tenho que fazer hoje? E aí você essas pequenas conquistas. Exatamente. Você pega uma meta que às vezes parece assim inalcançável e você quebra aquilo até um ponto e vai exigir só uma ação hoje. E é interessante porque a gente ignora o poder das pequenas ações. Mas uma coisa que é interessante sobre a ação construtiva é que ela é cumulativa. O que isso significa? Ela se acumula. O que você faz hoje
Amanhã você faz outra coisa que se soma à primeira. É como se você tivesse um terreno e todo dia você vai lá e coloca um tijolo. Pode parecer que não é nada, mas depois de um mês você fez uma parede. Depois de 4 meses você fez um cômodo, desde que você não pare de colocar tijolos. Eu estou lembrando de várias frases aqui, mas é uma frase que também eu adoro, que fala o seguinte: a cada dia basta um pouquinho, desde que cada dia tenha o seu pouquinho. Então é o seguinte, você pode fazer um pouquinho a cada dia, mas não passa nenhum dia sem fazer pelo menos um pouquinho, porque é nessa soma que a gente constrói. A gente não vai para a academia hoje, para o CrossFit, mas eu faço uma caminhada com o cachorro, devagarzinho. Tipo, eu não consigo fazer isso de uma forma tão profunda, mas consigo fazer pequenas ações que vão me levar para aquele lugar. Exatamente, você vai fazendo o que está ao seu alcance. O que deu para hoje. E com consistência, porque isso é outra coisa. Quando a gente é jovem, a gente superestima o papel da intensidade e ignora o papel da consistência. A gente acha é mais imediatista. Se eu for intenso, se eu colocar toda a minha energia, vai dar certo. E não é bem assim. A questão não é colocar toda a sua energia. A questão é colocar um pouquinho da sua energia todo dia. Porque senão você cansa também. Né? Você perde a graça e fala, não, mas isso aqui perdeu a graça. É mais ou menos como você pega assim, sabe aquele atleta que corre 100 metros rasos? Pensa o Usain Bolt. Ele tem que correr 100 metros e ele tem que correr em pouquíssimos segundos. Ele tem que pôr muita energia. Mas a vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona de quilômetros. Quando você vê um atleta que corre em maratona, ele não põe toda a energia dele na largada. Ele corre em um ritmo que ele sabe que ele vai conseguir correr naquele ritmo o dia inteiro. Aí ele pensa, nesse ritmo eu consigo correr mais 4 horas. E aí ele corre muito mais longe. Então a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, onde a intensidade determina onde você vai chegar. A vida é uma maratona, onde a consistência determina onde você vai chegar. E a consistência é você ter clareza do seu objetivo, se manter fiel ao seu objetivo e, apesar de todas as dificuldades, garantir que cada dia você está pondo um tijolinho ali. Sim. Nossa, achei muito interessante falar sobre isso, porque, pessoalmente, eu já entrei em assuntos falando sobre meritocracia e tudo mais, e foi falado sobre sonhos, né? Que hoje parece que as pessoas têm medo de sonhar. E as pessoas desencorajam ao redor quando você tem um sonho, né? Quando você tem alguma meta ali para ser seguida. E quando a gente fala sobre meritocracia, quando a gente para pensar nos meios, né? Nos meios sociais que as pessoas estão inseridas, outras pessoas têm mais facilidade, outras pessoas não têm. E aí eu cheguei a ouvir que era até cruel falar para essas outras pessoas que vivem no meio mais complicado de poder alcançar algo, que era cruel falar para que elas sonhassem, né? Mas pela minha visão e pelo que eu vejo aqui, que está correto, é que se a gente não tem um sonho, se a gente não tem uma motivação, se a gente não tem um propósito, a gente não consegue ver nem graça na vida. Então, se é para a gente viver, que a gente viva com sonhos, que a gente viva com metas, que a gente viva com propósitos, que a gente viva com coisas que, para os outros, pode ser inalcançável. Mas se você tem isso dentro do seu peito e você mentaliza, né? E você fragmenta de acordo com o que está no seu alcance, você vai conseguir realizar seu sonho. Cruel é não sonhar, né? Cruel é não sonhar, justamente. A gente precisa do sonho, a gente precisa querer. Exatamente. Eu acho que o que é cruel é você pegar uma pessoa que está em uma situação de total desvantagem econômica, social, e falar assim, não, você vai se virar sozinho. Porque a vida é assim e você tem que se virar sozinho, e se der errado, a culpa é sua. Não. Tem que existir ferramentas e instrumentos para ajudar essa pessoa, como as outras são ajudadas, e todo mundo tem que ser ajudado. Não existe uma única pessoa no planeta que possa bater no peito e falar, eu venci sozinho. Não existe. A gente vive em um contexto social no qual a gente depende das outras pessoas para viver nossas próprias vidas. Mas isso também não significa virar para essa pessoa e falar assim, olha, você nasceu nessa situação aí, então esquece. Então não tem esperança para você, você não vai poder sonhar. E essa pessoa, ela pode sonhar, ela tem direito de sonhar, e quando ela sonha também, ela pode se colocar em uma posição melhor até de acessar outros recursos, de encontrar um caminho, encontrar uma estratégia para aos poucos ir construindo. Vai ser muito mais difícil para ela, às vezes, do que é para outras pessoas que nasceram numa situação melhor? Certamente. Mas mais difícil também, às vezes, não quer dizer impossível. E quando você acredita, você se coloca nesse caminho da constância, você pensa no longo prazo e você acaba conseguindo mudar a sua situação.
era uma outra discussão que sempre tinha na psicologia, fala, o homem influenciou o meio ou o meio influenciou o homem? E a verdade é que o homem muda o meio, aí o meio vem e muda o homem, e é uma relação de mão dupla. Então, a gente muda o mundo ao nosso redor, e o mundo ao nosso redor nos muda também, e é assim que a gente vai chegando em situações diferentes, para melhor ou para pior, né? E às vezes a gente vê também uma certa individualidade das pessoas. Por exemplo, sou eu, o foco muito no eu, né? E às vezes a gente esquece de sonhar em conjunto. Porque às vezes um sonho que é seu também é um sonho de um colega. Então, às vezes você sonhando em conjunto, vocês vão começando algo ali que faz parte de um propósito conjunto, né? E aí vem, às vezes, essas histórias que a gente vê aí na TV, que a gente vê essas histórias de sucesso, né? Que são pessoas que estão abertas também ao mundo ao redor, né? E não pensa que sonha sozinho e vai conseguir tudo sozinho. Não, é realmente espalhar isso, né? Por mais que as pessoas vão falar, porque as pessoas vão falar, mas também espalhar isso e buscar essas possibilidades através das pessoas ao redor, mas que não seja totalmente favorável. Mas você tem um colega ali que pensa igual a você, vocês vão se ajudando e nisso vocês vão estimulando uma outra aí para frente. Com certeza. Olha, até no livro eu falo, eu trago um conceito que é o de exatamente o que você está falando, ação construtiva coletiva. E é quando Vamos ler o livro, hein, gente? Eu já falei, tá no kit de vocês. Vamos desenvolver esse potencial maravilhoso que existe dentro de você. Porque para fazer uma ação construtiva, a gente precisa ter algumas competências para a gente conseguir fazer as coisas acontecerem. Mas, às vezes, você não tem todas as competências necessárias. O que você pode fazer nesse caso? Ou desenvolver as competências que faltam, ou se aliar a alguma outra pessoa que tem essas competências. Então, vamos supor que você faz música e você quer ser um músico, você quer tocar em vários lugares, mas apesar de ser um ótimo músico, você não é um bom vendedor. Você não é bom de se relacionar com as pessoas, de encontrar oportunidades para os seus shows. O que você pode fazer? Às vezes você tem um amigo que também gosta dessa área e é um ótimo vendedor. Ele consegue ter relacionamento, fazer amizade. Então, se você se junta a esse amigo, você pode ter uma situação na qual cada um coloca o seu melhor, e aí o seu amigo vai encontrar oportunidades, e quando ele encontra a oportunidade, você chega lá e aproveita a oportunidade com todo o seu talento, e assim os dois vão crescendo juntos, porque você tem propósitos unificados. Quando duas pessoas conseguem perseguir o mesmo propósito, ou 3 ou 4, aí certamente coisas que parecem impossíveis acontecem. A humanidade foi para a Lua. A gente não pensa sobre isso, mas quando você olha a Lua no céu à noite, pensar que um homem andou lá, e nenhuma pessoa sozinha no planeta seria capaz de fazer aquilo. Justamente. Você teve que ter tantas pessoas com tantas competências diferentes. Você tinha que ter um cara bom em matemática para conseguir fazer a conta e saber como que chegava com o foguete na Lua. Mas você teve que ter um outro cara bom de comunicação para convencer a sociedade de que aquilo era possível e era importante. E você tinha que ter um outro cara bom de finanças para saber conseguir o dinheiro e gastar o dinheiro dentro do orçamento para atingir o projeto. Sim. Pensa quantas pessoas com quantas competências, mas todas perseguindo o mesmo propósito, que parecia assim, absolutamente impossível colocar um homem andando em cima da Lua. E aconteceu, porque você juntou pessoas com as competências que se complementavam. Aquele conceito das inteligências múltiplas, né? Que alguma pessoa tem inteligência musical, outra inteligência corporal, inteligência linguística. Eu vejo que às vezes as pessoas elas se apegam no que elas fazem de pior. Por exemplo, eu não sou tão bom em matemática, eu não sou bom em exatas, nunca fui, sempre fui péssimo. E ela esquece o que ela tem de bom, e é ali que ela vai desenvolver e, de repente, se encontrar também, Sim. né? A gente precisa entender, tudo bem se eu não sou tão boa em exatas, tudo bem, mas eu posso desenvolver outras habilidades. É importante a gente se entender, se conhecer a esse ponto para poder desenvolver o que a gente tem de melhor? Totalmente. O autoconhecimento é um conceito central na nossa ideia da ação construtiva, porque é do autoconhecimento que vem o propósito. Se você não tem autoconhecimento, você não sabe o que você quer alcançar e você acaba correndo atrás do que todo mundo está correndo. Já viu quando às vezes você está em uma praça e tem alguém jogando milho para as pombas? E você vê que às vezes só uma pomba viu o milho e correu atrás. As outras pombas não viram o milho, mas correram atrás da primeira pomba. Então, se elas pudessem conversar e a gente perguntasse para elas assim, vocês estão correndo atrás do quê? Elas iam falar, estou correndo atrás dela. Se ela está indo lá, parece que é bom. Eu vou junto. E às vezes as pessoas vivem assim também. Pensamento de manada, né? É um pensamento de manada. Sim. Porque se o ser humano tem esse privilégio de pensar qual vida ele quer viver,
e tem o poder de construir essa vida para ele mesmo, não fazer isso é um desperdício tão grande e as pessoas praticam esse desperdício. Às vezes você começa a correr atrás do que todo mundo está correndo atrás, sendo que se você parar para pensar, para você aquilo nem faz sentido, nem é o que você queria. Na era das redes sociais isso é difícil, porque está todo mundo seguindo aquilo ali, está todo mundo querendo fazer uma viagem para tal lugar, para o exterior, a minha meta, eu queria ir naquele lugar, né? Talvez eu vou porque os meus amigos foram e o bacana, o legal é ir para aquele lugar. Né? Mas é uma meta boba, assim, que não faz nenhum sentido para você. Se você não se conhece, você não sabe para onde você quer ir, aí acaba... E o problema, e isso acontece... tempo, né? Exato, porque as pessoas, elas tentam basear a felicidade delas não no que elas conquistaram, mas na relação entre o que um conquistou e o outro conquistou. Infelizmente, a gente acaba funcionando muito por comparação. Às vezes uma pessoa quer um carro, é o sonho dessa pessoa ter um determinado carro. E ela começa a trabalhar e juntar dinheiro até que um dia ela vai lá e compra o carro. Aí se depois o vizinho compra na semana seguinte um carro melhor, aí a felicidade dela vai embora, porque o vizinho tem um carro melhor, então o meu carro não vale nada. Sim. Não, o que importa é o que você conquistou, e o que você conquistou tem que fazer sentido para você. Até porque o que traz felicidade para um não é o que traz felicidade para o outro. Às vezes eu vejo pessoas tão felizes, vivendo algumas situações, que eu olho e eu falo, nossa, se eu estivesse nessa situação, eu ia estar tão infeliz. E às vezes eu fico tão feliz em algumas situações que eu acho que outras pessoas podem olhar e falar assim, nossa, se eu estivesse nessa situação, eu ia estar infeliz. Mas é porque a gente constrói ao longo da vida as nossas preferências, os nossos gostos. Se você é uma pessoa introspectiva, talvez você vai gostar de construir uma vida mais reservada, mais discreta. E tudo bem, né? E tudo bem, porque assim você se sente bem. Mas se você colocar na sua cabeça que aquilo está errado, o que você precisa é ir para a festa porque todo mundo foi para a festa. E o que postar você tudo precisa também. é postar tudo porque todo mundo está postando tudo. De repente você vai entrar em uma competição com outras pessoas que são tão diferentes de você, e mesmo se você ganhar essa competição e foi mais festa do que todo mundo e postar mais do que todo mundo, você ainda vai se sentir um perdedor no final do dia, porque aquilo não vai te fazer feliz. E é essa ideia de que a vida é uma competição, e que é uma ideia tão equivocada e que tantas vidas são desperdiçadas na busca de vencer essa competição, para às vezes lá no final a pessoa olhar para trás e falar assim, caramba, eu conquistei tanta coisa, mas parece que o que eu queria eu nunca vivi. E para não cometer esse erro, que a gente precisa ter o autoconhecimento. A gente precisa praticar o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele tem que ser conquistado. Você tem que pensar em você. Você tem que pensar na sua vida. Fala, quais situações que verdadeiramente me fizeram feliz, mesmo que isso não faça sentido para ninguém? Quais situações me fizeram tristes, mesmo que isso não faça sentido para ninguém? É olhando como você se sente em cada situação. É olhando o que te move. Cada pessoa tem uma coisa que move a pessoa, sabe? E às vezes essa coisa é uma coisa que não move mais ninguém, mas te move. E se aquilo te move, você tem que ouvir aquilo válido, e perseguir aquilo. É válido para você. Sabe? Uma vez eu vi um escultor que ele faz escultura em fósforo. Então ele pega um palito de fósforo e ele faz uma escultura. Se você olha, as esculturas são assim, inacreditáveis. Coisa louca, né? Imagina você viver uma vida aperfeiçoando a arte de fazer escultura em palito de fósforo. Mas é o que move ele. É o que faz ele acordar animado, é o que faz ele acordar feliz. Quando ele faz uma escultura e olha aquele fósforo todo diferente, ele vai dormir satisfeito, sentindo que foi um dia bom. Que bom que ele se conheceu, ele encontrou o que ele gosta, ele vive isso, mesmo que isso não faça o menor sentido para quase ninguém, mas faz para ele e ele está feliz. Muito melhor do que se ele tivesse corrido atrás de títulos, de status, de uma série de coisas que ele poderia muito bem obter, porque ele é perseverante, disciplinado, mas não ia ter metade da felicidade que ele tem fazendo escultura em palito de fósforo. Doutor Estevam, você disse que é importante a gente entender que os sentimentos ruins, por exemplo, eles são nossos, é natural sentir. E os sentimentos bons, de que forma eles nos ajudam? É importante que eu comemore a minha vitória, as minhas vitórias, as minhas conquistas. A luta está ali, todo dia. Mas eu também tenho que buscar ter prazer, eu também tenho que buscar ser feliz, isso também é importante nesse processo de buscar o nosso propósito, não é? Porque existem essas crenças também de não aceitar a felicidade, né? A gente fala muito sobre o medo do fracasso. Eu não posso nem ser feliz em paz. Pois é. E às vezes... lutando, eu tenho que estar sempre... Né? Isso, e assim, às vezes tá tão acostumado com dar tudo errado que quando vê uma coisa feliz e vem consecutivamente, vem direto, assim, muitas coisas boas, a pessoa fica paralisada. Fala, e às vezes pequenas felicidades, né? Nem precisa ser uma grande, são pequenas. Então, eu preciso usufruir delas, porque senão a vida fica muito pesada. Olha, perfeita. Essa discussão é tão legal,
porque, de fato, a gente fala muito sobre ação construtiva, e ação construtiva significa você focar no futuro e perseguir algo no futuro, mas, às vezes, pode acontecer, e acontece com uma certa frequência, de algumas pessoas se tornarem tão focadas em ações construtivas que elas esquecem de aproveitar os frutos das ações. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre perseguir o que a gente quer perseguir, mas saborear também o que a gente vai conquistando ao longo do caminho. É que senão não adianta, né? Não adianta. Eu uso uma metáfora que eu acho que ilustra bem a relação entre essas duas coisas. Imagina que você vai escalar uma montanha bem alta. Se você fala assim, eu vou só escalar a montanha, o meu objetivo é só escalar a montanha, e eu nunca vou parar para contemplar a vista, então a sua escalada não faz o menor sentido. Porque você vai estar fazendo esforço, você vai estar fazendo sacrifício, você vai estar correndo risco. Se você nunca vai parar e olhar a vista, então, para que serviu essa escalada? Você podia ter ficado no chão. Sim. Agora, se você também não quiser fazer o esforço, não quiser fazer o sacrifício e fala assim, não, eu vou ficar só contemplando a vista, aí você nunca vai ter uma vista bonita também, porque você nunca vai subir. Você vai ficar só contemplando a vista. Então, para mim, o que é viver com sabedoria? É você escalar um tanto bom, chegou em um lugar, contempla a vista. Aproveita que você chegou até ali, curte aquela conquista, curte o momento, descansa, porque isso que dá sentido para você ter chegado até ali. Aí sabe o que vai acontecer depois que você curtir e aproveitar? Você vai estar energizado para subir mais um tanto. E aí você sobe mais um tanto e para e curte, porque aí você consegue unir as duas coisas. Tanto o sacrifício da escalada, quanto o benefício da vista e a recompensa de ter subido tanto. Então, encontrar esse equilíbrio é fundamental. A gente precisa correr atrás do que a gente quer. A gente tem que comer bem, a gente tem que dormir bem, a gente tem que passar tempo com os nossos amigos, a gente tem que passar tempo com a nossa família, a gente precisa brincar, criança, adulto, idoso, a gente precisa se divertir, porque isso também faz parte da vida, e se a gente tira isso da vida, aí até a ação construtiva perde o sentido. São os pilares aí, né, que a gente tem que ter. São os pilares. Isso é muito bacana a gente estar trazendo aqui nesse primeiro videocast, que vão vir vários outros, esses assuntos, porque acaba que a gente vai conhecendo, né? Por exemplo, aqui hoje a gente está falando sobre a neurociência. A gente conhece esses conceitos, a gente implementa eles na nossa vida. A partir do momento que a gente muda a nossa vida, né? A gente vai mudando ali, as pessoas vão percebendo e elas vão sendo estimuladas. Eu acredito que, assim, a gente mudando, a gente muda o mundo também. Né? Então, a gente repassando esse conhecimento, todos esses conceitos que a gente está vendo aqui, adiante, né? Uhum. Contar para as pessoas, falar assim, olha, sabe o que é neurociência, ação construtiva? Eu vi um videocast muito bacana, vamos falar sobre isso, porque assim, a mente das pessoas vão mudando também, e assim a gente vai mudando o mundo, né? E principalmente na educação de crianças, né? Porque eu sei que essa parte da neurociência também é voltada para isso, então às vezes a gente convive com crianças em casa, e aí a gente vai encorajando essas crianças, que são o futuro, a ter um novo comportamento, né? Uhum. Diferente do que a gente teve. Que aí entra na questão daquele experimento que teve com o marshmallow, uhum. né? Das crianças se controlarem, depois de anos, essas crianças eram adultos diferentes. Então, a partir do momento que a gente assiste aqui esse episódio, tão rico, né? De informação, de conceitos, a gente vai repassando para frente e vai mudando o mundo. Então, às vezes, a gente não tem dimensão do que a gente está vivendo, né? E do quanto é grande o conhecimento. Então, é muito bacana a gente estar falando sobre isso aqui. E Sim. aí... E ensinar é a melhor forma de aprender. Sim. Então, se alguém está assistindo isso e está aprendendo alguma coisa, depois conversar isso com outras pessoas e passar isso para outras pessoas, é uma forma de consolidar esse aprendizado também. Doutor Estevão, hoje está um boom, né, de coaching, tem os gurus aí, tem gente de todo tipo. Olha, sigam o meu método, porque esse aqui é bacana e tal. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Assim, como que eu posso aproveitar? Porque, de fato, tem pessoas excelentes, adoro assistir alguns. Leandro Carnal, maravilhoso, fica assistindo vídeo dele o dia inteiro, sabe? Acho prazeroso. Tem várias pessoas, a monja, né? Assim, dá para aplicar algumas coisas na nossa vida. Mas se a gente for ficar internalizando demais e seguir demais só um método, só uma pessoa, só uma forma de ver, isso pode limitar o nosso aprendizado? Olha, eu acho que existem profissionais e profissionais em qualquer área. Toda área você tem bons profissionais e profissionais ruins, às vezes, que têm menos preparo ou menos seriedade. Uma coisa que às vezes eu vejo muito nessa área, principalmente de saúde mental, de desenvolvimento pessoal, e que me desagrada, é uma tendência de se vender soluções muito fáceis.
Sim, uns métodos assim, Coisas né? muito fáceis. Olha, fez muito sucesso alguns anos atrás, aquele livro, e depois fizeram um filme, O Segredo. Nossa, o segredo foi uma loucura. Foi uma Uma loucura. loucura. E o que aquilo diz é o seguinte: o nosso pensamento tem um poder, baseado em física quântica, segundo eles. Então, se eu penso muito que alguma coisa vai acontecer, e penso forte, penso com energia, aquilo realmente acontece. Eu lembro que uma vez eu vi aquele filme, para entender do que se tratava, e tinha uma cena, não sei se eu vou descrever com precisão a cena, mas de um sujeito que deixou a bicicleta em algum lugar e na hora que ele saiu ele pensou assim, vão roubar minha bicicleta. E aí o pensamento dele gerou ondas no universo e na hora que ele voltou tinham roubado a bicicleta porque ele pensou que iam roubar a bicicleta. E, com todo respeito, isso é uma balela. Eu acho que o que as pessoas falam... Olha, gente, física quântica existe mesmo, é uma área da física. Mas é não uma é bem área assim, super né? técnica, super matemática. Não é você pensa e as coisas vão acontecer. Eu acho que o que a gente pensa muitas vezes acaba acontecendo, mas por intermédio do nosso comportamento. É aquela ideia que eu gosto muito que diz o seguinte: cuidado com seus pensamentos, porque eles se transformam nas suas ações. Tem um pensamento inconsciente também, né? E a Isso. pessoa nem percebe. Mas cuidado com seus pensamentos, porque eles se transformam nas suas ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se transformam nos seus hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles se transformam no seu futuro. Aí sim, você tem uma cadeia pela qual o seu pensamento influencia a sua vida. Eu pensei Mas tanto que eu acabei, mas não é a física quântica. Não é ainda. a física quântica. Não tá Então, mudando a minha assim, vida. eu posso ficar pensando aqui que eu quero ter um determinado emprego. Gente, mas não adianta eu ficar lá em casa pensando e o emprego vai cair na minha mão. Tinha até Eu um tenho que método de pensar- assinar um cheque, aí a pessoa guardava aquele cheque como se de fato alguém fosse, né, aquele dinheiro fosse chegar até O você. É uma universo fórmula fosse- mágica. Exatamente, dá, não. né? Se eu existe. quero aquilo, eu tenho que pensar e eu tenho que usar o meu pensamento como motivação para eu agir. Através da minha ação, as coisas acontecem. Então, física quântica é muito legal, mas não tem nada a ver com desenvolvimento pessoal, é uma área da física. Vamos deixar isso para quem quiser estudar física, e quem quiser estudar física e quiser estudar isso vai ficar fascinado, mas não é o pensamento faz as coisas acontecerem. A ação faz as coisas acontecerem. Sim. E o pensamento muda o mundo só na medida em que ele muda nossas ações. Então tem que ter um senso crítico aí, não vai acreditando em tudo, não é assim que funciona, Exatamente. né? Olha, tem uma regra fácil que a gente pode usar na vida. Sempre que alguém estiver falando que alguma coisa é fácil, essa pessoa está mentindo. Desconfie. Pronto. Adota isso para sua vida que você não vai ser enganado. A gente vê, às vezes, as pessoas caindo nesses golpes de pirâmide financeira. Ou você vai colocar o seu dinheiro aqui e vai ganhar tantos % por mês. É muito fácil? É fácil. É mentira. Não existe isso. É claro, né? Você vai pensar e as coisas vão acontecer. É fácil? É fácil. É mentira. Essa dieta, você vai comer só isso e você vai entrar em forma em uma semana. É mentira. Não tem nada fácil na vida. E aí, quem estiver falando, é difícil, exige esforço, exige sacrifício, exige renúncia. Mas se você conseguir trilhar esse caminho, vai dar certo, essa pessoa está te falando a verdade. Doutor, eu queria comentar, porque eu tinha visto outro dia sobre isso, e que é um avanço aí para o Brasil, né? Sobre o Laboratório de Neurociência. Você poderia falar um pouco mais sobre ele? Sim, sim. Bom, como eu disse, eu tenho muito interesse numa área da neurociência chamada neurociência educacional. Uhum. A neurociência educacional é a área que se preocupa em entender como nós podemos melhorar as escolas por meio de uma compreensão de como o cérebro funciona. Por exemplo, se eu quero ensinar uma criança a escrever e eu puder olhar o que está acontecendo no cérebro dessa criança, enquanto eu tento com a metodologia A e depois com a metodologia B, eu posso ter mais informações sobre qual metodologia é mais eficiente, sobre qual metodologia funciona melhor. Uhum. Então é por isso que a gente está fazendo, que vai ser o primeiro laboratório de neurociência educacional da América Latina. Um laboratório onde nós vamos levar crianças de diferentes idades, vamos colocar essas crianças aprendendo coisas novas, utilizando diferentes metodologias de ensino, e vamos registrar em tempo real o que está acontecendo no cérebro dessas crianças enquanto elas estão lá estudando da forma A, da forma B, da forma C. E a partir disso a gente vai saber o que funciona, o que não funciona, o que funciona, por que funciona, quais são as regiões do cérebro que a gente está conseguindo acessar, que a gente está conseguindo alterar, que a gente está conseguindo otimizar. E aí, a partir disso, o que a gente espera é ter metodologias de ensino e de aprendizagem cada vez mais eficientes, mais avançadas, ter escolas cada vez melhores, porque eu acho que a educação tem muito para evoluir, mas todas as áreas que evoluem, elas evoluem porque elas buscam conhecimento na ciência. Uhum. A gente precisa saber o que funciona e o que não funciona, e só a ciência pode dizer o que funciona e o que não funciona. Então, esse laboratório é um projeto
certamente é um propósito que me carrega todos os dias, e outras pessoas também, várias pessoas estão imbuídas do mesmo propósito. É um grande desafio em termos de estrutura, de equipamento, de pessoal, de conhecimento científico para fazer isso dar certo lá na ponta, mas a gente está colocando isso de pé e a gente vai começar a trazer algumas novidades muito bacanas, muito em breve, sobre como o cérebro aprende, como o cérebro pode aprender melhor. Inovações, né? Inovações. Vai desenvolvendo cada vez mais, né? Eu acho importante essa coisa da individualização. Por exemplo, uma criança com um transtorno de atenção e déficit, o TDAH, né? Transtorno de... Fugiu. A TDAH aqui, déficit de atenção e hiperatividade. Ela funciona diferente de uma criança que não tem, completamente diferente. Dependendo da forma com que a metodologia da professora, ela não é a mesma, porque aquela criança não para. Às vezes, se ela parar e olhar 5 minutos, ela pega. Mas o outro leva 40 minutos, mas essa criança aqui, ela é agitada, ela não consegue ficar parada assistindo da mesma forma que a outra. Vai haver esse tipo de mudança, de entender a individualidade de cada um? Eu acredito que sim. Eu acredito que a educação vai passar por um processo parecido com o processo pelo qual a medicina passou. Quando você olha a medicina hoje e a medicina de 100 anos atrás, são duas coisas totalmente diferentes. 100 anos atrás, quando você ia no médico e você estava com uma dor na perna, o médico provavelmente ia te falar que tem que tirar a sua perna, porque não tinha muito recurso, não tinha muito medicamento, não tinha técnica cirúrgica, não tinha quase nada. Hoje em dia, não. Embora a medicina ainda tenha várias limitações, mas o que a medicina é capaz de fazer hoje é inacreditável. Quando a gente olha uma pandemia como a gente viveu, em poucos meses surgiram tantas vacinas e as vacinas são eficazes, é um desenvolvimento enorme. Mas por que a medicina avançou assim? Porque aconteceu muita pesquisa sobre como o nosso corpo funciona. Quanto mais os médicos aprendem como o nosso corpo funciona, melhores médicos eles são. E a mesma coisa, eu acredito, tem que acontecer na educação. A educação de hoje, ao contrário da medicina, não é tão diferente da educação de 100 anos atrás. Se a gente pegasse um professor de 100 anos atrás e trouxesse para uma sala de aula hoje, eu acho que ninguém ia estranhar. Nem o professor e nem os alunos. Não mudou, né? Porque é muito parecido. Mas por quê? Porque a gente não conseguiu acumular em educação o conhecimento científico que foi possível acumular na medicina. Então a gente precisa entender melhor como uma criança aprende, o que acontece no cérebro da criança quando ela está na sala de aula, por que uma metodologia funciona para algumas crianças, não funciona para outras. É porque não dá para padronizar, né? Eu acho que tem que observar a criança, o jovem, como um indivíduo que é diferente dos outros. Como é na medicina. Às vezes um medicamento que serve para uma pessoa, para outra pessoa não funciona e tem que experimentar um medicamento diferente para conseguir chegar numa resposta certa, porque as pessoas são únicas do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista do pensamento, do comportamento, das emoções. E o que a gente pode fazer agora é entender as pessoas nesse nível muito individual, é pegar um aluno individualmente que pode ter uma dificuldade específica ou não, pode ter um potencial específico ou não. Também, né? Às vezes uma criança com altas habilidades ou uma criança com alguma dificuldade de aprendizagem, e olhar para o cérebro dela em tempo real. O legal é isso, é em tempo real. Então a criança está sentada aqui, o professor está sentado ao lado, o professor tenta uma coisa, a gente está olhando na tela, o que está acontecendo no cérebro dessa criança? O professor tenta outra, tenta outra, isso, e aí de repente você fala, olha, parece que isso ativou as regiões que eu queria que fossem ativadas, parece que isso chegou aqui no ponto onde eu queria chegar, e aí a gente entende que para aquele tipo de criança, aquilo é eficaz por uma razão específica. E eu acho que esse é o único caminho para uma educação melhor. As pessoas discutem muito sobre como é importante na educação ter mais investimentos, ter mais equipamentos, isso tudo é importante. Mas a educação ela requer mais do que isso, ela requer um conhecimento científico sobre como as pessoas aprendem. E é esse conhecimento que a gente quer construir dentro do nosso laboratório. Fantástico. E, doutor, assim, pensando em tudo que a gente falou aqui, qual a mensagem você deixaria para os meninos que estão assistindo a gente em casa? Eu acho que a gente falou de bastante coisa aqui hoje, mas tudo, acho que coisas relacionadas ao que as pessoas vivem no dia a dia, ao que nós vivemos no dia a dia. E a mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte: se você é um jovem e você está começando a sua vida agora, a primeira coisa que você deve buscar é construir o seu autoconhecimento. Tenta entender quem você é, o que você gosta, qual vida você gostaria de construir para você, onde você quer estar daqui a 10 anos. E a partir disso, monte o seu plano. E monte o seu plano usando aquela metodologia simples que a gente comentou aqui. Se eu preciso estar lá daqui a 10 anos, onde eu vou estar daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, na próxima semana e amanhã. E a partir do momento que você tem um plano, não confia muito na física quântica, não. Coloca o seu plano em prática.
vai seguindo os passos com consistência, com disciplina, entendendo que ao longo do caminho você vai sentir ansiedade, você vai sentir medo, tem hora que parece que está tudo dando errado, tem hora que você vai ficar com raiva porque as coisas não estão saindo do jeito que você imaginou que sairiam, mas tenha certeza de que se você continua colocando um tijolinho por dia e você nunca deixa de deixar o seu tijolinho lá, vai chegar um dia que você vai chegar e vai se surpreender com a vida que você construiu para você mesmo. E se você faz isso, você aproveita o maior potencial que a gente tem, que é poder escrever a nossa própria história. Então você vai chegar lá na frente, olhar para trás e sentir que você teve uma vida que valeu a pena ser vivida. Acho que é essa a mensagem que a gente tem que deixar. Bom, doutor Estevão, muito obrigada pelo papo, foi muito bom para a gente. Muito rico, muito rico, fantástico. para todos que eu acho que nos assistem, para a gente também, foi muito bom. E esse é só o primeiro videocast, a gente vai fazer vários outros. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação. E até a próxima. E até a próxima.